amor, a graça de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Meu nome é Neuza Batistel, eu sou colaboradora do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul, e hoje eu fui designada para trazer a preleção até vocês, né? Sempre um prazer enorme, uma grande honra, né? Estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Porque, na verdade, tudo é preparado antes, né? Para que a gente tenha essa conexão, né? Eu já preparo a preleção já imaginando, né? Que eu estou olhando para cada um de vocês, né? E sentindo, né? Que nós estamos interagindo. Tá? O assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto bem difícil, né? De ser tocado. Ele é muito delicado, mas é de extrema importância e necessidade que nós tenhamos conhecimento dele. Tá? Mas antes mesmo da gente começar, antes de eu tocar no tema, né, antes da gente começar a falar dele, eu convido a todos para que a gente se conecte, né, com o plano espiritual, né, através das preces iniciais. Então eu convido a todos que fiquem o mais confortáveis possíveis, né, que respira bem fundo e que a gente ouça essa prece que um dos colaboradores vai trazer para nós. Vamos lá? Boa noite. Gostaria de convidar a todos que possamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, acalmar nossa respiração, relaxando nosso corpo, respirando profundamente e calmamente. Assim, já mais calmos, vamos sentindo a presença do nosso amigo, anjo de guarda, que está sempre conosco, nos protegendo, nos intuindo, e assim nos ligamos também a Maria de Nazaré, essa alma tão caridosa, que cumpriu um papel tão bonito nesta terra. Nos ligamos também ao nosso amigo Jesus, esse ser iluminado, que também esteve presente e nos tanto ensinou. E por fim, nos ligamos ao nosso Pai Criador, com muito amor e muito carinho, através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Que bom, né? Muito bom, sempre muito bom. Então vamos lá ao nosso tema, que é a fé na vida futura, é prevenção à tristeza e ao suicídio. Pesado, né? Então esse tema ele encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dos itens 14 a 17. Então lá no começo do item 14 nós vamos ler o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor forma de lidarmos contra a demência e o suicídio. Vamos falar primeiro dos casos de demência. O que se deve, os casos de demência ou loucura, né? A maior parte desses casos se deve à perturbação produzida pelas situações contrárias na vida e que não temos a capacidade de suportar.
Então, como devemos enfrentar as adversidades e as decepções da vida? Então, nós devemos encarar essas adversidades com serenidade, como coisas passageiras, né? E dessas dificuldades tirar lições que nos levem à conquista da nossa felicidade. Então, devemos tirar lições das dificuldades, para a gente não entrar numa loucura, né? Então, devemos pensar que os nossos sofrimentos, eles não são eternos. Se nós conseguirmos ter esse pensamento, nós tornaremos mais vivo em nossos corações a luz da esperança e os nossos tormentos mais suaves, porque esse mundo é de provas e expiações, né? Não esqueçam disso. Então, a serenidade é o melhor remédio contra a loucura e o suicídio. Então, como consegui-lo? Né? Como consegui-la, né? Essa serenidade? Então, é através da calma e resignação, ou seja, da submissão profunda a Deus e da fé no futuro. Só assim nós conseguimos em nosso espírito essa serenidade. Então, haverá problemas insuportáveis que possa nos conduzir fatalmente ao suicídio? Aí ele responde assim: fatalmente não. Não há dor que o ser humano não consiga suportar. Deus não nos dá o fardo maior do que possamos carregar. Então, através do Evangelho, nós encontraremos recursos necessários para enfrentar as dificuldades de frente e suportá-las, né? Sempre no Evangelho. A gente pode prestar atenção que a gente está sempre falando que no Evangelho, através do Evangelho de Jesus, a gente encontra ferramentas, né? Para a gente passar por todas as dificuldades das nossas vidas. Então, lá, exceto os suicídios inconscientes, o que são, né, os suicídios inconscientes? Vamos dar um exemplo por um suicídio por embriaguez, né? Quando a pessoa bebe e ela se envolve em um acidente, ou ela provoca um acidente e perde a vida. Então, ele é um suicídio porque ele bebeu e foi lá e sabia que não podia e fez, né? Ou por loucura, né? Quando o indivíduo já é dementado ou ele ficou por algum motivo e ele comete algum abuso que leve ele à morte. Então, na verdade, nesses dois casos, eles não queriam tirar a vida, só que tiraram por inconsciência, tá? Então, é certo que qualquer outros, né, que não sejam esses, qualquer outro que sejam os motivos particulares, há sempre por causa o descontentamento. Obviamente que se estivermos tristes ou infelizes por um dia, né, se a gente está triste ou infeliz hoje, né, de que no outro dia nós teremos como resolver essa tristeza, resolver o que está nos infelicitando, facilmente nós teremos paciência, né? De um dia a gente tem paciência, né? Nós só iremos nos desesperar se não vemos termos os nossos sofrimentos. Que isso é muito corriqueiro, né, gente? É isso que acontece com as pessoas, comigo e com todo mundo. Mas aquele que não crê na vida eterna se desespera. Então, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, acontece com meus irmãos, acontece com todos. Mas se a gente crê na vida eterna, o que a gente tem? Né? A gente tem paciência, né? Então vamos lá. Mas aquele que não crê na vida eterna se desespera. Porque ao que crê, o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos do que um dia? Já ao que não acredita na eternidade, que pensa que tudo termina com a vida, se deixa abater pelo desgosto e pela infelicidade. A solução, então, está onde? Na morte, né? Vamos tirar a própria vida. Então, nada esperando, ele acha natural, até mesmo lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio. Que triste. Qual é a causa principal do suicídio? Então, podemos dizer seguramente que a incredulidade, dúvida sobre o futuro, ideias materialistas e revolta são os maiores incitadores do suicídio, porque ocasionam a covardia moral. E ainda são apoiados por pessoas, presta atenção nesse pedaço, que é muito importante isso. E ainda são apoiados por pessoas de ciência e sabedoria, que tentam provar aos seus ouvintes ou leitores
que eles nada têm a esperar depois da morte, incitando assim que se não há vida eterna, que tudo termina com a morte do corpo. A solução para acabar com sua infelicidade é matar-se. Se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale nele acabar com tudo logo do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Que triste, né? Uma pessoa que propaga isso, né? Então, a propagação da vida materialista é, portanto, como o veneno que injeta em muitos o pensamento do suicídio. Então, esses incitadores, ai daqueles que forem esses incitadores, né? Que se fazem apóstolos dessas propagações. Esses assumirão uma terrível responsabilidade por cada vida que foi ceifada através das incitações deles, né? Como a crença sobre a continuidade da vida evita o suicídio e a loucura, né? Fazendo-nos confiante no futuro. Presta bem atenção nisso, né? Se a gente souber de alguém, eu vou falar isso mais pra frente. Então, mas presta atenção. Fazendo-nos confiante no futuro, levando-nos a entender que os sofrimentos são passageiros e infundindo-nos esperança. Existindo esperança, há razão para viver. Guarda isso, né? Até agora nós falamos muito de teoria, né? Muito fácil falar tudo isso que eu acabei de falar, né? Muito fácil a gente ler isso daqui, tá bom, então é assim, né? Então até agora foi muita teoria, foi muito fácil, tudo parece ser muito simples, né? Mas não é assim, né? É só assim, pelo que eu acabei, é só a gente seguir essas instruções, né? Nós sairemos de todos os nossos tormentos, todos os nossos sofrimentos, toda a nossa infelicidade, né? Mas a vida na realidade não é bem assim, né? Aquele nosso irmão que está em situação de desespero, ele não tem força para essas atitudes, ele não tem força nem para ler, ele não quer nem saber, né? Ele não tem iniciativa, né? Então, o que nos cabe fazer, então? Como nós podemos ajudá-los, né? Então, nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, que a pessoa que pensa em suicídio, ela, na verdade, ela não quer desistir da vida. Ela não quer morrer, né? Mas ela quer matar aquele sofrimento, aquilo que está doendo. Eu já tive oportunidade de conversar com uma pessoa que ela queria se suicidar e ela falou isso para mim. Ela falou, na verdade, eu não quero morrer. Eu só quero acabar com esse sofrimento da minha alma. Ela falou isso para mim. Me deu uma tristeza muito grande. Graças a Deus ela não fez, tá? Eu conversei muito com ela e, bom, é só um exemplo, tá? Se vocês me permitem dar um exemplo pessoal. Então é preciso a gente ficar atento aos sinais, né, e riscos, mesmo que não sejam claros, porque eles dão sinais, né? E quais são esses sinais? Então eu listei alguns aqui, mas existem outros, tá? Que eu sugiro que depois vocês procurem. Eu vou deixar uma lista de lugares que vocês possam procurar, tá? Então o primeiro deles é o pensamento. Presta atenção nos pensamentos. Então eles têm pensamentos obsessivos, de desesperança, né? Sem esperança. Eles enxergam a vida como algo sem sentido, ou uma vida como nada, não tem propósito a vida, sabe? Eles enxergam a vida muito triste, né? Uma vida sem propósito. Alteração do humor, né? Eles têm uma alteração extrema no humor, né? Excesso de raiva, sentimento de vingança, ansiedade, irritabilidade, sentimento de culpa e de vergonha. Eles têm vergonha de querer tirar a própria vida, porque sabe que todo suicida tem consciência de que não é bom, não é certo, tá? E eles dão avisos em frases, né? Como que são esses avisos, né? A vida não vale a pena. Ele pode falar assim, numa conversa com você, falar, mas a vida não vale a pena. Eu estou tão sozinho que eu preferia morrer. Então te acusa, né, de alguma coisa, você vai ver, você vai sentir a minha falta. Então a gente tem que ficar atento nas coisas que ele precisa. Se a gente tem uma pessoa do nosso convívio, a gente tem que ficar prestando atenção nessas coisas. Melhoras súbitas, aí é que é o maior perigo de todos. É quando ele já está consciente de que ele vai cometer o suicídio, né?
Então, geralmente, a ideia do suicídio já está ligada ao sentimento de que a pessoa já está lá no fundo do poço, né? O sentimento do suicídio é esse. Eu já estou lá no fundo do poço, não tenho mais nada para ser feito. Não dá mais para eu sair daqui. Então, a felicidade dela súbita é por causa da aceitação disso, né? Pode ser um sinal de que a pessoa já aceitou a decisão de encerrar a própria vida, né? Então, presta atenção. Se ela tiver uma melhora súbita, de repente, ela está lá toda depressiva, de repente fica bem e, consequentemente, ela começar a ter desapegos, né? Você perceber que a pessoa ela está começando a fechar as portas, sabe? Isso aqui está inacabado, ela vai lá, termina, começa a doar pertences, coisas que ela julga ser importante para outras pessoas, visitar entes queridos, né? Como uma despedida, né? Presta atenção nisso. Ou outro extremo, né? Ou então elas ficam extremamente, né? Depois da melhora súbita, ficam extremamente irresponsáveis, né? Com comportamentos perigosos, sem medir consequências, tanto faz, né? Como o uso excessivo de álcool, excessivo de droga, né? Direção imprudente, fazer, sei lá, manobras arriscadas, excesso no sexo, enfim, tantas outras coisas assim com irresponsabilidade. E as mudanças de rotina, tem muitos outros, tá? Eu citei esses 7. Se o seu ente querido deixar de ir a locais que sempre gostou de visitar, abandonar atividades que lhe davam prazer, também pode ser um indício, um sinal, tá? Então, qual que é a melhor maneira de ajudar uma pessoa que pensa em suicídio? Então, se você identificar qualquer um desses tipos de comportamento ou outros, né? Procure ajudá-lo como? Conversando com ele, né? Primeiro você escuta ele com paciência, sem interromper, tá? Sem julgamento, sem expor nenhum sentimento que faça a pessoa se sentir culpada ou envergonhada. E também outra coisa, né? Não cita exemplos de pessoas que já cometeu suicídio, em hipótese alguma, tá? Seja direto para ele e faça a pergunta para ele. Se você vê que está deprimido, você fala: amigo, amor, pessoas, sei lá como é tratada, né? Amigo, você está pensando em suicídio? Você está com pensamento suicida? Então, por meio da resposta dele, você vai saber o que você vai poder falar para ele, né? Então, se ele falar que sim, então você tem uma grande responsabilidade em cima da sua vida, né? E tem que buscar assistência. Então, você lembra que nunca citar exemplos, né? Nunca cita exemplos de pessoas que já tiveram morte por suicídio, porque isso pode excitá-lo, viu? Isso pode fazer com que ele fale: é mesmo, então vou fazer também, tá? Então, converse sobre vida com ele, né? Vamos conversar sobre vida, né? O que a gente pode falar? A gente pode falar do amor de Deus na vida dele. Se ele não acreditar em Deus, então vamos mudar, tirar o nome de Deus, vamos pôr o universo, né? O amor do universo que criou você, né? Vamos falar disso, né? Vamos falar que nós somos uma centelha, um pedacinho de vida desse universo, né? De quanto que a nossa encarnação é ínfima, né? Perto da imensidão, né? Da eternidade. Vamos falar para ele de coisa boa, lembrando que ele não quer morrer. Vamos lembrar isso para ele. Você não quer morrer. Você não quer tirar sua vida. Você quer acabar somente com o sofrimento que você está tendo. Então deixa eu te ajudar, né? Ajude a ver solução. Às vezes é uma coisa tão corriqueira que ele não consegue enxergar. Por mais simples que pareça para nós, para ele é um emaranhado de dificuldades. Né? Às vezes é uma coisa tão simples para nós, ele não consegue ver. E a gente pode tirar ele através de uma palavra. Às vezes uma palavra que a gente fala acorda ele e acende ele, né? Então tem uma música lá do Legião Urbana. Eu já fiz essa preleção uma outra vez presencial. E eu citei essa mesma música que mexe muito comigo, uma música onde o Renato Russo ele retrata bem alguns dos motivos que levam uma pessoa ao suicídio, né? Ela chama Pais e Filhos. Ouça atentamente, tá? Ouça, procura ouvir a letra, né? Entenda a profundidade que existe na letra dessa música. Outro ponto importante
que deve ser levado em conta também é o fato de que nós devemos falar que ele, né, ou a pessoa lá, ele ou ela, se suicidou. E sim, nós devemos falar que ele teve morte por suicídio, né? Não falando para a pessoa, mas quando a gente for falar sobre uma pessoa que teve morte por suicídio, a gente não deve falar fulano se suicidou. Não, a gente deve falar por respeito, tá? Ele teve uma morte porque ele morreu, né? Ele não se suicidou, ele morreu. Ele teve uma morte por suicídio. Então isso é um respeito para o nosso irmão, né? Para o ser humano. Isso é um respeito para ele, né? Ele desencarnou, ele terá uma dura prova pela frente, né? Mas daí já é um outro assunto, um outro patamar, que também você jamais deve entrar e falar quando a pessoa está nessa condição de querer cometer o suicídio. Você jamais entra nesse assunto com ela, tá? Jamais. Você procura falar da vida, jamais da morte, jamais das consequências. Quando ele estiver melhor, você entra nas consequências da morte, tá? Do que causa a morte por suicídio. Então, se nós tivermos o conhecimento de algum irmão que teve morte por suicídio, então a gente está ali, alguém falou, nossa, aquela pessoa suicidou-se. Então a gente vai imediatamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá tem uma oração específica para essa situação. Está lá no capítulo 28, no item 71, tem algumas lá, eu acho. Tire um minuto do seu tempo, sabe? E ore para esse irmão. Eles precisam demais das nossas orações. E também quem quiser se juntar a nós, todas as quartas-feiras, às 22 horas e aos sábados também, feitas as vibrações específicas para o nosso irmão suicida. Na quarta-feira é feito só pelo suicida, né? No sábado também tem um outro, mas também é pelo suicida. Então vamos nos juntar em oração e orar por esses nossos irmãos, né? Os suicidas, eles são semelhantes aos prisioneiros que fogem de uma prisão antes do término da pena e que, ao ser novamente capturado, é mantido mais severamente. Assim é como o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em desgraças maiores, né? E para nós concluirmos, nós devemos entender que a loucura, ela não resolve os efeitos dos infortúnios e das decepções. Ao contrário, abreviando-se os dias de vida, liberta-se de um mal e entra-se em outro mais longo e terrível, pois ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Esse é um tema muito pesado, né? Espero que vocês se refrigerem, né, depois com as nossas vibrações e com os passes, né? E o tempo que a gente tem aqui, ele não é suficiente para a gente listar tudo que dá para fazer por esses nossos irmãos, né? Vamos mostrar vida para eles, vamos dar vida para eles, né? Vamos mostrar quanto é gostoso viver e evoluir. Vamos fazer com que eles renasçam, que eles reacendam, né? Então, que aqui tem mais coisas para ser falado, mas não dá, né? Sugiro que alguns de vocês que tiverem interesses, né? E se souber de alguém que tem esse comportamento, que procura ajuda imediata, tá? Se souber de alguém que está com esses comportamentos, vamos procurar ajuda, né? Eu tenho algumas organizações que ajudam. Eu vou deixar... Eu quero que vocês anotem, tá? Eu vou deixar aí aí embaixo para vocês procurarem nas descrições. Tem bastante, né? Inclusive tem bastante livro espíritas que a gente pode estar lendo com exemplos de irmãos que já tiraram, né? Que tiveram morte por suicídio. Tem vários exemplos, vários livros. Assim, eu listei 7 livros, né? E tem o CVV, que é só ligar no CVV 188, e tem um blog que eu entrei que é super completo, também eu vou deixar a descrição dele para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, é isso, meus amados, meus queridos, tá? Nós chegamos ao fim da nossa preleção, e agora nós vamos dar continuidade, né, ao nosso trabalho, ao trabalho da casa, né? E eu convido a todos para se prepararem para receber os passes virtuais, que é uma parte tão gostosa para nos refrigerar, né? Para
para nos fortalecer, né, diante de tantas dificuldades, né, de tantas adversidades que a vida está nos trazendo, né, que está nos experimentando ultimamente, né. Então peço a todos que se conectem mais uma vez, né, que se pense no seu anjo guardião e que se conecte com esse nosso irmão que vai passar agora aos passes, né, virtuais. Vamos lá? Agora vamos aquietar os nossos pensamentos e posicionarmos para receber os passes. Vamos nos ligando com os nossos mentores, ao mesmo tempo que todos os médiuns da casa vão se ligando um a um e com toda a espiritualidade. Vamos imaginar uma luz pulsante, multicolorida, uma luz envolvente, e por onde ela passa, vai limpando, energizando, deixando um rastro de luz. Essa luz vai envolvendo o alto da nossa cabeça, vai ajustando, equilibrando todo o nosso cérebro, sinapse por sinapse, desce através do nosso pescoço, ajustando todas as cordas vocais, limpando, energizando, e vai estendendo-se através dos nossos braços até a ponta dos nossos dedos, limpando, energizando e retornando e envolvendo o pulmão, coração, ajudando em todo o batimento desse coração, equilibrando, limpando, energizando, desce através do nosso esôfago, limpando, energizando, deixando assim um rastro de luz. Envolve todo o nosso estômago, limpando, energizando, envolve a nossa cintura, envolve toda a nossa coluna espinhal, ajustando vértice por vértice. E por onde passa essa luz brilhante, radiante, deixa um rastro pulsante, multicolorida de luz. Desce através das nossas pernas, dá uma paradinha nos nossos joelhos, limpando, equilibrando, e desce através das pernas até os nossos pés e leva por terra todas as nossas dores, todos os nossos males, todos os ressentimentos, e vamos olhar do pé ao alto da nossa cabeça e vamos perceber que estamos todos repletos de luz, porque somos
essa centelha divina, luz pulsante multicolorida. Somos filhos desse Pai. E nesse momento, os mentores e toda essa corrente de vibrações vão envolvendo-nos com muito carinho, com muito amor, e vai finalizando os passes, onde vamos dando graças a Deus. Amém. Que delícia esse momento, né? Como a gente se conecta com os nossos irmãos espirituais, né? E o quanto que eles nos ajudam, né? Nos dando força para a gente continuar, né? A nossa caminhada, para nós termos perseverança, né? E para a gente poder ajudar. A gente sempre poder ajudar aquele irmão nosso que está com menos fé do que a gente, tá? Nós temos só que agradecer sempre, né? E agora, para encerrar mesmo, né? Nós vamos aproveitar essa elevação que nós estamos, né? Essa energia boa e salutar, né? E fazermos as vibrações. Vamos aproveitar para praticar a caridade através das vibrações. Vamos lá? Mas o irmão nosso agora vai fazer as vibrações finais. Vamos fechar nossos olhos, vamos tranquilizar nossos corações, agradecendo nossos mentores, anjos da guarda, que nos orientam e protegem. Vamos agradecer toda a espiritualidade pela luz que fortalece nossos corações e espíritos. Agradecendo o anjo Ismael, preposto de Jesus, que cuida do nosso Brasil. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão internadas, pelas famílias que perderam seus entes queridos para este vírus, pelos médicos, enfermeiras e enfermeiros que estão lutando para salvar vidas. Vamos vibrar por todos nossos irmãos que estão morando na rua. Vamos vibrar pelos idosos, principalmente os que estão em asilos, que se sentem tão sozinhos. Vamos emanar muita luz aos nossos governantes, que eles deixem as diferenças políticas de lado e olhem pelo povo brasileiro. Agradecer a Jesus pelas provas que nos é dado e que possamos com elas aprender e evoluir. Agradecer a Deus por tudo que somos e por tudo que temos. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso. Gente, eu agradeço imensamente a presença de todos e principalmente a presença do meu anjo guardião. Muito obrigada, meu anjão. Todo mundo sabe que eu chamo meu anjo de anjão. E de toda a espiritualidade amiga, né, que conosco estiveram, desculpa mais uma vez, que estiveram aqui conosco e estão em todos os momentos, né, que houver essa conexão, ele vai estar aqui, a gente vai conseguir ouvi-los, né. Então, muitíssimo grata a todos por mais essa oportunidade bendita. Muito obrigada.